Muito bem, vamos avançando então aí no Python. Então a gente já estamos, acho que esse vai ser o sexto conteúdo que a gente vai estudar. Já entendemos variáveis, vimos aí estrutura condicional, né? Loopings de repetição. E hoje a gente vai ver um assunto bem legal que é trabalhando com listas. Então a gente já vai criar nosso arquivinho Python aqui, file. Então vamos ver aqui, ó. Trabalhando. Então vou colocar só listas aqui, ó. Vamos simplificar o nome das coisas, não? Listas. Beleza. Então, nosso arquivinho .py aqui, a extensão dele, né, padrão. Então, listas é um recurso que eu tenho aqui em linguagem de programação para poder trabalhar com coleções, com mais de... Você tem várias variáveis, né, vários valores. Você consegue guardar isso em uma lista, tá bom? Então, para trabalhar com uma lista, basicamente você cria a sua variável. Então, tenho, por exemplo, minha variável que eu vou chamar de lista. E para caracterizar que ela vai ser uma lista, você vai colocar ela assim, ó, com colchetes. Então, você define o nome, colchete, e ele já entende que isso é uma lista. Se eu fizer um print aqui e escrever na tela a tipagem dessa lista, lembra que a gente viu esse comandinho type, que é o que permite te identificar qual que é o tipo de dado para aquela variável que a gente criou? Lista. Vamos ver o que ele vai exibir para a gente. Se eu rodar aqui, ele dá um run, botão direito, né? Ele vai exibir para a gente que essa variável que a gente criou, lista, ela é da classe, né? Pertence ao list. Então, eu tenho outras coleções também, eu tenho tupla, tenho mais outras, mas a lista é uma bem legal para a gente usar aí no dia a dia, tal. O pessoal acaba utilizando mesmo para poder manipular. Depois a gente vai ver a partir de objetos, como é que eu insiro, como é que eu crio meus objetos também a partir de uma classe. Mas eu também posso trabalhar com valores primitivos, né? Numéricos e assim por diante, tá? Então, se eu criar aqui essa lista, por exemplo, com os valores, vou colocar alguns valores aqui, tá? Vou colocar aleatoriamente, ok? Definir eles. Se eu executar novamente, ele está falando aqui que o tipo é uma lista. E a gente vai exibir isso agora. Então, vou colocar um print, lista. Peço para ele exibir. E ele vai trazer os valores para mim, ó, 5, 3, 8, 11, 9, 7, 23. Então, basicamente, a lista é assim. Usando o colchete, você adiciona os valores para ela dentro aqui dentro, né, dos colchetes, aí você consegue exibir. Aí dá para você trabalhar com ela e resolver o que você precisa resolver usando lista, tá? Que mais? Podemos também criar uma lista. Vou tirar esse type que a gente já entendeu, né, que ele é do tipo lista. Posso criar a lista, por exemplo. Ela tem três valores, 5, 3, 8, certo? Vou executar. E eu quero adicionar um item para essa lista. Então eu vou vir aqui e vou escolher esse comando append para incluir. Então eu vou incluir aqui o 7, por exemplo. Se eu executar aqui novamente, você vai ver que ela vai ter os três elementos iniciais mais o 7 que eu incluí. Se a minha lista estivesse vazia, por exemplo, eu executasse ela, ia ter apenas esse 7 que eu incluí. Então, com esse comando append, você consegue incluir vários valores aqui, os que você precisar, tá? Ó, 11, 2, Ctrl F5, ó. Então ela foi incluindo todos os valores usando o append, certo? Boa. O que mais? Eu tenho também aqui o comandinho, ó, o pop, que ele vai remover um item da minha lista. Então, se eu pedir para ele remover aqui o 11, por exemplo, e escrever novamente, imprima para minha lista. Na verdade, ele remove da posição, né? Então tá, vamos lá, posição 0, 1, 2, 3. Vamos remover o 2 aqui e tal. Ó, Ctrl F5. Ó, então ele vai olhar a lista, igual na maioria das linguagens de programação, ela vai começar, o primeiro item dela começa na posição que a gente chama de index, né? O index 0 dela. Então a posição 0 vai ter meu primeiro valor que eu incluí, o 7. Na posição 1 vai ter o segundo, 9.
Na posição 3 vai ser meu índice 2, vai ter o valor 11. E finalmente na posição 4, índice 3, vai ter o valor 2. Então quando eu faço esse comandinho pop, que é o comando para remover, e eu informo esse valor, ele não vai remover aqui o valor 2 que existe na lista. Ele vai remover a posição. Opa, no meu índice 2 está o valor 11. Então quando ele imprime a primeira vez, o 11 fazia parte da lista. Depois que eu utilizei o comando pop, aí ele removeu o 11 por causa da posição que eu informei aqui, tá? Então só tomar cuidado com isso para não confundir. Append para incluir, pop para remover, certo? Boa. O que mais? Eu também posso criar uma lista, ó, não apenas de números, tá? Posso ter minha lista de nomes também. André, Miguel, Manuela. Vou imprimir essa lista. Ctrl F5 e tá lá, mostrou pra gente, ó, os 3. Se eu quisesse incluir mais alguém, ó, lista de nomes, vou fazer meu append da mesma forma, incluir aqui Amanda. Esse eu imprimi minha lista, beleza. Ah, vou incluir mais uma pessoa aqui. Vou incluir, por exemplo, Maria. Rodei. Então, ó, ele inclui os 3 iniciais mais os 2. E se eu quiser remover depois alguém da lista, na verdade é o pop. Então, eu vou saber qual a posição que eu quero. Então, por exemplo, posição 4. Vamos só imprimir aqui a lista antes e depois, não? Então, imprimi a lista a primeira vez, removi o valor. E aí, por fim, escrevi novamente. Se eu rodar com Ctrl F5, ó. Então, tinha a Maria na lista na primeira vez, depois ela foi removida. E eu não tenho mais a lista. A lista eu tenho, né? Na verdade, eu não tenho mais o elemento aqui, Maria, na nossa lista. Looping. Lista. Na verdade, looping foi o assunto da aula passada, né? Que eu gravei agora há pouco. Vai sair em breve para vocês aí. Então, a lista é com colchete, tá? Então, bem tranquilo de trabalhar, é só lembrar os comandinhos, né? O append, o pop. Uma coisa que eu posso fazer com lista também é, eu quero saber quantos elementos existem na minha lista. Então, ó, eu vou usar esse comandinho aqui, ó, len. Len é tamanho, e aí eu coloco aqui minha lista de nomes. Então, se eu colocar aqui, ó, a lista possui, vírgula, vou usar o len para ele escrever, e aqui eu vou colocar elementos, tá? Ctrl F5, olha lá, a lista possui 4 elementos. Esse mesmo, né? 3, 1, 2, 5, mas eu removi 1, 4. Se eu rodar esse aqui também, ó, antes do pop, opa, vamos só organizar as coisas, vamos separar para não confundir aqui, né? Reduzir aqui um pouquinho. Ó. Então aqui foi onde eu criei a lista, aqui onde eu imprimi. E também vou mostrar quantos itens a minha lista possui. Depois eu removo um item, imprimo, vamos ver os elementos. Ctrl F5. Vamos incluir aqui também uma quebra de linha adicional, ó. Colocar um /n, tá? Vamos lá. A lista possui 5 elementos. Depois que eu removi 4 elementos, então o len o pessoal usa bastante aí para poder verificar o tamanho da lista e poder fazer as manipulações aí que forem necessárias. E para concluir o vídeo, vamos ver um pouquinho sobre ordenação, tá? Eu consigo ordenar uma lista, mas vamos colocar mais nomes aqui só para a brincadeira ficar mais divertida. Então, vou incluir aqui, ó, Bruno, e aqui eu vou usar o append também na minha lista de nomes. Vou appendar nomes. Appendar é um termo bem engraçado. Quando eu vi na faculdade achei muito estranho, mas existe. Então, vou colocar aqui, ó, por exemplo, Sueli. E aqui em cima eu vou incluir, ó, José. E vou ter aqui um último item, deixa eu ver. Ricardo. Certo? Então temos bastantes itens para nossa lista. Vou dar um Ctrl F5 e rodar aqui.
Ele vai mostrar pra gente, né, ó, a lista com 9 elementos, depois com 8, né, porque tem um elemento que foi removido. No caso agora não foi Maria, porque ele tá pegando a posição, né? Tô removendo a posição 4. Então eu quero remover Maria, então vai ser a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser meu índice 6. Então vou fazer o pop aqui, ó. 6. Opa, ele não alterou, né? Alterou. Eu que editei muito rápido, mas beleza. Vamos ver aqui. Não, Maria continua. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não, tá certo. A primeira, essa aqui é a original. Foi nessa aqui, né? Ó, tinha 9, agora tem 8. Beleza. Agora repara, ó, isso aqui tá fora de ordem. Falando de. Se eu fosse ter uma lista de chamada, por exemplo, né? Miguel, né? O Bruno viria antes. Por exemplo, Manuela viria depois de José. O Ricardo viria antes de Sueli. Então essa lista está não ordenada. Eu quero fazer essa ordenação, né? Ordenar o nome. Então como é que a gente vai fazer isso? Eu vou manter então. Eu vou remover essa exclusão que eu estou fazendo, esse pop, tá? Podemos tirar esse print. Não, o print eu quero. Eu vou deixar uma vez só esse len, tá? Eu não estou mais removendo o item, mas eu vou escrever 2 vezes para a gente ver a lista antes de ordenar e depois de ordenar, para a gente ter certeza que funcionou, certo? Então depois, ó, que eu incluí os itens da minha lista, imprimi uma vez e quebrei, fiz a quebra de linha. Antes de eu imprimir novamente, vou fazer essa ordenação. Então a gente vai fazer ela dessa forma, ó. Coloquei o nome da minha lista e aí eu vou usar aqui o comandinho sort. Ele tem alguns parâmetros, mas são opcionais. Então, se eu rodar novamente, então vamos ver como ficou aqui, ó. Ó, então minha lista inicial começava com André, vinha Miguel, Manuela, Bruno, blá 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 blá. Beleza. A lista depois ordenada, ó. Então Amanda agora vai ser o primeiro item, depois vem André, depois Bruno. Então é A, B, J, M, R, S. Agora ele ordenou certinho pra gente, né? Então o sort é dessa forma. Ó, sem mistério nenhum. É só usar o ponto sort. E eu não preciso guardar o valor na variável para ele poder alterar, né? Por eu invocar aqui o sort, ele já sabe que tem que ordenar essa lista. Bem mais prático, né? E se eu quisesse deixar numa ordem decrescente, né? Sueli teria que aparecer primeiro. Como é que eu ia fazer? É muito difícil. Eu vir aqui no sort, na verdade a gente tem um parâmetro que chama reverso. Então eu vou dizer se eu quero que essa lista seja ordenada de forma reversa. E eu marco aqui um booleano true. Sim, faça isso de forma reversa. Se eu executar novamente, ó, agora a minha lista está em ordem decrescente. Eu mando agora o último elemento. Sueli é o primeiro. Então, só para concluir, vamos fazer assim, ó. Eu vou ordenar em ordem crescente essa primeira vez que eu vou exibir a lista e depois em ordem decrescente, tá? Então, antes de imprimir esse primeiro print aqui, sei lá certinho. Então, antes desse print, vamos fazer a ordenação. Então, vai ter minha lista de nomes, pontos, ort. Boa. E aqui o decrescente eu já marquei o reverso como true. Olha lá, então ele foi de A a S, a Z, né? Se tivesse alguém com Z. E aqui ele fez a ordem reversa, tá? Ó. Se eu marcar esse cara aqui como falso, vamos ver o que acontece, ó. Eu executei a lista e o reverso ele fala, opa, vou ordenar, mas eu vou habilitar o reverso? Não. Então ele mantém, ó, na mesma ordem. Então, se eu for usar reverso falso, compensa deixar sem informar ele, ó, porque ele já vai fazer por default com o reverso falso. Agora, se realmente preciso usar ele de forma decrescente, aí eu utilizo ele usando o true, tá? Então essa foi a lista, sem mistérios, simplesinho, append, pop para remover e o sort para você ordenar e o sort utilizando o parâmetro do reverso, setando como true, né, como verdadeiro, para você fazer isso de forma decrescente, tá certo? Então espero que você tenha gostado, tenha tirado as suas dúvidas, mas ficou com mais alguma dúvida aí, deixa nos comentários e deixa também o seu like para ajudar a gente e eu fui, até mais, tchau, tchau. Joia!